amigos da JPTV, portal JP News. Mais uma vez estamos no ar com o estúdio aberto. Ao meu lado, Ernesto Lauer. Tudo bem, Ernesto? Bom dia, tudo bem? Tudo. Os nossos radionautas também, a minha satisfação, meus cumprimentos, né, pelo maravilhoso dia de hoje, né? Pelo menos aqui em Montenegro. É verdade. Um dia muito bonito. Olha só, o portal JP News informa aqui. Estudante registra em imagem superlotação de ônibus que vai para a universidade. Eles estão reclamando aí que tem que voltar da Ubra. Muitos têm que voltar de pé, né? Então estão pedindo mais um ônibus, né? E a imagem é clara, né? Bem clara, né? O pessoal está em pé e bastante gente no corredor, né? Isso eu me lembro há muitos anos atrás. Não, isso não tinha. E aliás, no meu tempo não tinha a universidade ainda, a Ubra não existia, a Unicinos era incipiente, só tinha mais o curso de ciências contábeis e economia, tá? E a Fevale não existia. Então, fora isso, tu tinhas que ir a Porto Alegre, né? O direito só em Porto Alegre. Então, eu estudei viajando diariamente a Porto Alegre. No primeiro ano eu morei lá, no segundo, em terceiro, quarto e quinto eu viajei diariamente a Porto Alegre. Mas isso aí, Adriano, eu me lembro que foi comentado, foi conversado. Havia uma associação de universitários, o Marcílio Carpes era até o presidente, né, de que se evitasse isso, né, que os estudantes fossem confortavelmente sentados. E não está acontecendo aí, essa é uma prova, né? Muito bem, Laura, olha só. O prefeito Paulo Azeredo ainda tem 8 dias para apresentar a defesa dele à comissão processante instaurada pela Câmara de Vereadores. Ele foi notificado sobre a investigação na segunda-feira. A notificação foi assinada pelo presidente da comissão, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, o Gustavo Zanata, do PP, e encaminhada para o gabinete do prefeito. Encaminhada para o prefeito. Ele tem que ser. Tem 8 dias ainda. Ele tem que ser citado. Ele tem que ser citado pessoalmente, né? Não pode ser encaminhada ao gabinete do prefeito se não houver citação pessoal. Como é que se dá essa citação pessoal? A comissão processante tem que designar uma pessoa como oficial de justiça. Ele tem que prestar compromisso, inclusive, e tal. E ele pega o mandado, leva e conversa pessoalmente com o prefeito e entrega. Se a notificação for através do gabinete, não está correta. Não está correta. Não. Aliás, sabe, eu já começo a colocar em dúvida, porque o que é uma denúncia, né? Quem denuncia, ele se torna o órgão de denúncia, né? O órgão de acusação, bem dizer. Ele também tem que ser isento, certo? Veja, o cidadão este, que com todo o respeito que me merece, até meu amigo no Facebook, mas ele criou também um grupo, fora Paulo Azeredo. Isso evidencia a animosidade dele, claro, né, contra o Paulo. Então ele não tem essa isenção como órgão de acusação, certo? Então isso certamente será levado em conta numa apreciação futura, se não pela comissão, até pelo Poder Judiciário, né? Certamente o Paulo vai recorrer ao Poder Judiciário. Eu questiono assim, ó, uma comissão de 3 membros. A lei fala comissão de 3 membros. A lei não fala em suplentes. Mas quando é 3 membros, e se nós fizermos uma analogia com a Comissão Geral de Pareceres, 5 membros, mas tem 3 suplentes. Certo? Por que não foram escolhidos suplentes também? Verdade. Agora, e o Dorinho, por exemplo? E se ele começar a adoecer? Não tem suplente. Tem suplente. Se ele renunciar, não tem suplente. Não tem que votar um suplente. Mas a comissão já está instalada. Ela vai poder funcionar só com 2? Tudo são questionamentos que se deixa, né, para um futuro. E o interessante também nesse caso, eu estive presente nessa sessão que aprovou essa criação dessa
essa nova CPI. E, em momento algum, o único vereador que votou contra a abertura do processo se manifestou com o interesse de ser presidente ou relator, né? O presidente da Câmara, Márcio Miller, perguntou: quem quer ser o presidente? Daí o Gustavo Zanata disse: eu. Quem quer ser o relator? Renato Crantes: eu. Mas não votaram? Não votaram. Escolheram entre si. Eu digo assim, eu digo que o vereador Dorivaldo da Silva, que é o único dos três que defende o prefeito Paulo Azeredo, sim, teoricamente, em momento algum se manifestou com a intenção de ser o presidente ou o relator. Tá certo. Mas teria que ter feito a eleição, né? Na verdade, o presidente... Entre os três, na verdade, foi assim, foi um processo democrático. O presidente da Câmara, Márcio Miller, perguntou para os três. Dos três membros da comissão, foi feita uma votação ali, né? Os três membros da comissão. Quem tem interesse em ser presidente? Aí Gustavo Zanata disse: eu. Quem tem interesse de ser o relator? Renato Crantes: eu. Em momento algum, o vereador Dorinho se manifestou. Se manifestou? Entendi. Acabou sobrando para ele a secretaria, né? Sim. Tá certo. Então foi assim que foi votado. Interessante que em entrevista ao programa Varrendo a Redação, essa mesma pessoa que apresentou esse requerimento, que aliás foi lido pelo secretário da mesa, Gustavo Zanata, durante mais de 20 minutos na última sessão da Câmara, foi lido todo o documento do pedido, né, dos vários pedidos. E ele disse que teria outros motivos para apresentar outro requerimento para formar uma nova CPI, né? Parece que acaba caindo no descrédito isso, né, Laura? O Dr. Lênio Streck é, sem sombra de dúvida, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Ele é promotor de justiça, né? Procurador aposentado, foi meu colega lá no Ministério Público, e ele fez um trabalho muito bonito sobre o impeachment da Dilma. E ele diz claramente, inclusive em cima da competência que ele tem, né? De que não há dolo, não há um motivo justificado e que se veja o dolo presente no fato. Então, o que está se fazendo? Se liga a presidente Dilma ao Petrolão. Só que é o seguinte, quando, vamos dizer, Passadena, ela estava no Conselho de Administração, ela poderia ser ligada. Só que é o seguinte, isso foi um fato que aconteceu antes dela ser presidente. Esse fato não vai macular o exercício da presidência. Não se pode levar em conta um fato anterior, né? Tem que ser o que aconteceu no exercício do cargo. Veja, o que está se apontando? A ciclofaixa. Não foi ouvido isso, aquilo. Foi uma falha administrativa, Paulo. Eu concordo. Paulo deveria, necessariamente, até porque a lei determina, ouvir o Conselho de Trânsito. Ele não ouviu e começou a ciclofaixa. Agora eu te pergunto, ele agiu dolosamente? Não. Poderia, no máximo, dizer culposamente. A culpa não é motivo determinante para o impeachment. Não é improbidade? Não. Mas a improbidade administrativa também tem que ser praticada com dolo. Perfeito. É aquela vontade consciente de burlar uma coisa. Entende? Esse é o negócio. E essa vontade consciente não existe. Não está configurada. Né? Eu acho assim, ó, naquele caso daquele moço, foi funcionário, em que diz que o Jefferson, que o prefeito teria solicitado ao advogado e que fizesse um parecer contrário ao anterior dele, que modificasse o seu parecer, e que ele o manteria como advogado da prefeitura, ali sim poderia se colocar dolo. Perfeito. Entende? Claro, isso teria que ficar provado, mas ali sim tinha a vontade consciente de beneficiar. Claro. Né? E esse benefício era uma burla a uma coisa que já estava sacramentada. Só a justiça poderia reverter. Claro. Certo? Então, ali sim seria a possibilidade de se examinar o dolo, né? Agora aqui, no ciclofaixa, acho que não. Ok. Em relação a essa questão da Dilma, que tu citaste antes, a BBC de Londres fez um levantamento junto a diversos especialistas na área jurídica
política do Brasil e apontou 10 motivos porque não se conseguiria o impeachment da Dilma, né? Sim. Justamente porque não há comprovação. Não é o dolo, né? Tu tem que ter o dolo, tu tem que ter a vontade consciente do ato de praticar aquele ato de improbidade, de praticar o delito, né? Certo. Bom, indiretamente, Lauer, o vereador e presidente da Câmara, Márcio Miller, fez uma crítica bastante aguda ao Ministério Público, dizendo que se depender do Ministério Público, o prefeito não será cassado e só a Câmara poderá cassar o prefeito Paulo Azeredo. Como é que tu analisas isto, Laura? Acontece o seguinte, só a Câmara poderá, né? A Câmara tem 90 dias nesse processo. Ela faz isso, ela parte para a cassação. Vamos dizer, o parecer é favorável à cassação do Paulo, certo? Vai ao plenário, votam, 7 votos. Ele está destituído. Ele entra com um processo e pede uma liminar para ser mantido. E normalmente se dá, porque sem examinar o mérito da questão, e esse mérito da questão leva tempo para ser examinado, e manter ele fora do exercício seria um prejuízo muito maior, né, do que que não mantê-lo. Então dificilmente se consegue ele facilmente conseguiria uma liminar para ser mantido enquanto se discutir o mérito do negócio. E qual é o mérito? A falta de dolo. Certo? Porque o julgamento é político, eles vão ter que analisar a questão do dolo ou não. Se eles acharem que há dolo, tudo bem, eles vão descrever, vai haver a comprovação. Mas ele poderá discutir isso em juízo. Quer dizer que... Então não tem esse negócio de dizer só a Câmara poderá. Ok. A Câmara é um caminho para isto, certo? Mas ninguém pode excluir o Poder Judiciário dessa nova apreciação posterior. E aí, igual, vai levar tempo. E por que é? Porque o processo é muito burocrático. Entende? Veja o novo Código de Processo Civil, hoje, há uma série de modificações, né? E essa tendência de se partir para o acordo, sabe? Ou agora vai ser obrigatório a audiência preliminar de conciliação. Justamente por quê? Para evitar... Veja, Adriano, no meu tempo nós já tínhamos muito serviço, mas as varas tinham em média 3 mil processos. Hoje, as nossas varas aqui em Montenegro, cada uma tem mais de 12 mil processos, Adriano. Então não tem como, tem que partir, achar outra forma. E outra coisa, sempre se carece de funcionário. Aí o governo do estado está quebrado. Ele não repassa, não se faz mais concurso público, está fechado o concurso público. Não pode se admitir funcionários. Os funcionários adoecem, os funcionários se aposentam. E aí? Essas vagas ficam. E cada vez mais o número de processos aumenta. E os funcionários não aumentam na mesma proporção. Certo? O que acontece? Avoluma. E não tem juiz, não tem promotor, não tem funcionário que chega que vai dar conta do riscado, né? É demais. E os funcionários estão trabalhando de noite, estão trabalhando em feriado e tudo porque eles vestem a camiseta. Realmente eu conheço os funcionários do Poder Judiciário, né? Os funcionários do Ministério Público, eles vestem a camiseta, eles vão para dar agilidade, mas vai chegar um ponto que essa agilidade é impossível. Muito bem, Laura, olha só. Portal JP News traz uma matéria aqui sobre a inauguração do balneário da Cascata do Maratá em 1968, né? Que foi na administração do Ivo Biller, que assumiu o lugar de Hélio Alves de Oliveira, que foi ocupar um cargo no governo do estado, né? Foi um momento importante para o turismo da região aqui, né? Na época, Maratá pertencia a Montenegro. Na verdade, esse foi uma inauguração oficial, porque aí se dispôs, lá na Cascata, uma infraestrutura para receber os turistas, né? Mas nós, lá no tempo de ginásio, no tempo de escoteiro, nós acampávamos na Cascata,
né? Só que ele não tinha infraestrutura nenhuma, né? A gente ia de trem para lá, de caminhão tombadeira, né? Só que a infraestrutura era inexistente. Essa inauguração foi por causa disso, né? Mas bem antes já se usava a cascata do Maratá. A filha do Dr. Vogelmuth morreu lá antes de 1950, né? Ou por 1950. Ela caiu da cascata, né? E faleceu. Né? Irmã do Ernie? Do Dr. Vogelmuth é o sogro da Clélia Thompson. Sim. A Clélia é mais conhecida. O esposo dela faleceu. Né? Ele que era médico da prefeitura e tinha 2 filhos, né? O marido da Clélia e essa menina. E essa menina morreu na cascata. Qual é o parentesco desse Dr. Vogelmuth, pai da menina que morreu na cascata, com os Vogelmuths ali do Armarinho? São parentes, né? São parentes. Não sei se são tios, né? Laura, uma notícia da política nacional. O Renan Calheiros, presidente do Senado, e o Cunha, que é presidente da Câmara, estão na lista dos políticos entregues ao STF, né, na Operação Lava Jato. Não se podia esperar nada diferente. Esses dois aí já tinham uma passagem maculada aí no Congresso Nacional, né? Veja o seguinte, Adriano. Todo o material que foi coletado na Operação Lava Jato, inclusive nessas delações premiadas, abririam a possibilidade do Procurador-Geral efetuar as denúncias diretamente ao Supremo. Mas esse envolvimento, né? Tu vê agora, depois do vice-presidente, quem assume é o presidente do Congresso, né? O presidente do Congresso, né? O presidente da Câmara. É o da Câmara. Depois o presidente do Senado. Exato. Né? Então eles são segundo, terceiro, né? Na escala sucessória. Agora veja assim, isso há reflexos muito sérios, inclusive as ameaças ao Procurador-Geral. Então, se partiu para uma alternativa, pedir a abertura de inquéritos. Agora, isto ainda é especulação, se o nome do Renan e do Cunha constam, né? Porque se for entregue diretamente ao Teori Zavascki, que é o ministro, está sob sigilo. Agora o ministro vai analisar caso a caso e vai verificar se as aberturas de inquéritos são procedentes, porque há elementos fortes, né, há indícios fortes para a abertura do inquérito ou não. Entende? Perfeito. Porque quando é um parlamentar, ele antes de abrir o inquérito, o tribunal tem que apreciar, né? O relator tem que apreciar se abre ou não o inquérito, né? Claro. E só depois da abertura do inquérito é que então nós teremos o sigilo quebrado, né? Perfeito. Bom, ontem a Câmara dos Deputados revogou aquela resolução que dava benefícios em passagens aéreas para e os esposos, né? Que ele foi um absurdo, né? Ele coloca agora que a questão será analisada pela mesa diretiva, né? Caso a caso. Perfeito. Né? Vai viajar por uma razão, por outra, vai ser examinado. Agora, os deputados recebem verba para a passagem aérea. Então, se discutia muito que eles davam as passagens para funcionários, isso, aquilo, e ficou uma imoralidade esse fato. Então, por que não se determina, não é, neste valor que é repassado, que também pode ser utilizado para a esposa ou para o esposo, né? Pronto, estaria resolvido o problema. Não precisaria fazer um adendo e um aumento de despesa. Eu conheço várias pessoas que já viajaram por conta de deputados, das cotas dos deputados, transferido para uma pessoa para ir para Brasília, né? Isso é normal, né? Só que há pouco tempo atrás, há 1 ou 2 anos atrás, isso aí estourou. Isso veio à baila, né? E seria uma imoralidade muito grande. Então todo mundo se justificava dizendo, mas todo mundo faz, todo mundo fez, a vida inteira se fez isso, claro. Tal.
eu estou fazendo, mas daí mostraram que isso é uma imoralidade. Perfeito. Né? E a administração, por dúvida, deve se pautar pelo princípio da moralidade. Se esse dinheiro é para uso do deputado comprar passagem aérea para si, então é para ele. Agora, poderia-se dizer que também a esposa ou o esposo, né, no caso de vir fazer uma visita ou uma necessidade de doença ou isso ou aquilo, né, também possam receber passagem, mas desta verba, não aumentar a despesa, não criar uma nova despesa, né? Tá certo. Mais uma notícia aqui, Ernesto Laura, ainda sobre esse assunto. Rapidamente aqui a gente vai à manchete principal do Globo. Cunha quer contratar acusador do mensalão para defendê-lo no STF. O presidente da Câmara é um dos alvos dos pedidos de inquérito feitos pelo STF no âmbito da Operação Lava Jato. Só para complementar esse assunto aí. Laura, aqui, olha só. Câmara dos Deputados aprova pena maior para assassinato de mulheres. Texto que tipifica o feminicídio será encaminhado para a sanção presidencial. Como é que tu vês isso, Laura? O Código Penal ele tem várias previsões dessa natureza, né? Por exemplo, se o crime é cometido quando o sujeito é casado, se o crime é cometido contra filho, se o crime é cometido, né, durante contra a esposa, né, durante o matrimônio. Então agora surge também essa é uma agravante, né? Né? Ou uma majorante, né? Se o crime é cometido contra mulheres, o delito é majorado, né? E isto são várias outras previsões, mas se esta é a vontade dos... Claro, o que se busca também daqui um pouquinho, se o crime é cometido contra um homossexual, também haverá majoração. Se o crime é cometido contra a menor de idade, haverá majoração, sabe? Essas coisas, por exemplo, tem especificamente, se o delito é praticado e corrompe um menor, ele é um delito à parte, é a corrupção de menores. Só que esses menores hoje, eles já são corrompidos. Já? Se eles estão na área do crime, praticando delito, eles já estão corrompidos. É pegar aquele gurizinho novo que se viciou em drogas, eu te dou a maconha, ou a cocaína, o que tu quiser, o crack, hoje em dia é crack, né? O crack, mas tu tem que praticar, vender para mim. Então esse sim, aí ele estaria, né? Agora, se esse guri já é useiro e vezeiro, né, já é conhecido como vendedor, né, não há o que dizer que estaria corrompendo o menor, porque ele já está corrompido. Muito bem, Laura. Agora, para quem ouve a gente, são 11 horas e 54 minutos. Agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no Estúdio Aberto. O Grêmio encerra negociações para a rescisão com o Kleber, né? O Grêmio vem pagando mais de 600 mil reais por mês para o Kleber. O Kleber nem treinava com o grupo principal. Agora a negociação pode ficar para a rescisão com o jogador. O Inter joga hoje à noite, né? Contra o Emelec, às 10 da noite. E o Jorge Henrique, que era um jogador que já estava sendo considerado descartado, quase negociado, agora volta a ser uma nova peça importante do técnico Diego Aguirre. Quando eles contrataram o Kleber, ele era um sujeito que não vinha bem recomendado, porque ele era da noite. Até ele veio para Porto Alegre, já saiu, foi para o Gruta Azul, tal, né? E os jornais martelaram em cima. E o Grêmio contratou por 3 ou 4 ou 5 anos, eu não me lembro. E o pessoal botou a boca no trombone naquela época, né? O contrato dele era progressivo, né? Salário progressivo. Isso, salário progressivo. Então chega na hora que ele faz corpo mole, quer ir embora, não joga mais direito. Fica na reserva. Só que é o seguinte, tu tem que encerrar o contrato. Para encerrar, tu tem que ter uma cláusula, né, de rescisão. Tu tem que pagar. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão tentando um acordo para reduzir o valor, né, dessa cláusula penal. Certo. Mas é uma boa saída para o Grêmio, né? Sim, ele não está jogando, ele não está sendo aproveitado, é evidente que tem uma boa saída, né? O Grêmio fica pagando um alto salário. E parece que ele é o dono do passe, né? Ele mesmo é o dono do passe. Eu acredito que sim, só o dono do salário, né? É. Então facilita para todos. E aí, né? ele pode também buscar outro time, né? Claro.
E hoje em dia os caras estão levando para a China, estão levando para os Estados Unidos. Quer dizer, o mercado hoje está... Há um novo mercado, né? A Rússia também. Há um novo mercado muito grande, aberto aí para esses jogadores. Esse rapaz, o Kleber, tinha fama, né, de bom jogador. E o Inter, vamos ver se recupera, né, Adriano? Perdeu a primeira, ganhou a segunda, e vamos ver hoje como é que vai ser, né? Tá certo, Lauro, ficamos por aqui, muito obrigado, Lauro. Um abraço a todos, tudo de bom. Até a próxima, fiquem agora para quem ouve a gente ao vivo pela RPM com a boa música da Rádio Progresso de Montenegro.